Nascia em 19 de abril de 1882 Getúlio Dornelles Vargas, mais conhecido como Getúlio Vargas. Natural de São Borja, Rio Grande do Sul, Getúlio Vargas foi o presidente que mais tempo governou o Brasil durante 2 mandatos. Antes de ser presidente do Brasil, Getúlio Vargas foi 2 vezes deputado estadual pelo estado do Rio Grande do Sul e uma vez deputado federal. Também foi ministro da Fazenda, porém por pouco tempo, pois em 1928 tomou posse do governo do Rio Grande do Sul. Seu primeiro mandato como presidente da República, ele assumiu em 1930, após derrubar o governo de Washington Luiz com a chamada Revolução de 1930. Seus 15 anos de governo seguintes caracterizam-se pelo nacionalismo e populismo. O período entre 1930 e 1934 foi chamado de governo provisório. As principais criações de Getúlio Vargas nesse período foram a Ordem dos Advogados do Brasil em 1930, o Correio Aéreo Nacional e o Código das Águas em 1934. Depois de promulgada a Constituição de 1934, deu-se início ao chamado Governo Constitucional, que previa um mandato de 4 anos. Em 1937, Getúlio Vargas fecha o Congresso Nacional e instala o Estado Novo, e passa a governar com poderes ditatoriais. Criou o Departamento de Imprensa e Propaganda para controlar e censurar manifestações contrárias ao seu governo. Perseguiu opositores políticos, principalmente partidários do comunismo. Enviou Olga Benário, esposa do líder comunista Luiz Carlos Prestes, para o governo nazista. Durante seus anos de ditadura, Getúlio Vargas criou o IBGE, em 1938, a Justiça do Trabalho, em 1939, a Companhia Siderúrgica Nacional, em 1940, a Companhia Vale do Rio Doce, em 1942, e a Companhia Hidrelétrica do Vale do Rio São Francisco, em 1945. Nesse período, criou também o Ministério na Aeronáutica, o Conselho Nacional do Petróleo e a Fábrica Nacional de Motores. Foi criada uma nova moeda, o Cruzeiro. Foi construída a Estrada Rio-Bahia e foi promulgado o Código Penal. Também foram criados os estados de Rondônia, Roraima e Amapá. Os direitos trabalhistas também são frutos de seu governo: carteira profissional, semana de trabalho de 48 horas e as férias remuneradas. Em 1945, após o movimento militar contra seu governo, Getúlio Vargas foi deposto do cargo de presidente. De 1946 a 1950, Getúlio não largou a política e durante esse período foi senador da República. Em 1950, Vargas voltou a ser presidente do Brasil, mas dessa vez foi através de eleições democráticas. Nesse governo, Getúlio continuou com uma política nacionalista. Nesse mandato, criou a companhia O Petróleo é Nosso, que resultaria na criação da Petrobras. Em 1954, o seu governo passava por forte pressão política por parte da imprensa e dos militares. A situação econômica do país não era positiva, o que gerava muito descontentamento entre a população. Se sentindo pressionado, Getúlio Vargas suicidou-se no Palácio do Catete, no Rio de Janeiro, com um tiro no peito em agosto de 1954. Deixou uma carta-testamento onde escreveu a famosa frase: "Saio da vida para entrar na história". Getúlio deixou uma grande quantidade de simpatizantes, como mostra o vídeo a seguir. 3 anos depois da posse, uma grave crise política agitava o país. Todos ansiavam por uma solução honrosa que trouxesse também tranquilidade à nação. Tudo parecia caminhar para esse fim. Depois de 64 horas de inquietação, a cidade já repousava cheia de esperanças, certa de que os problemas e os desentendimentos houvessem sido superados, quando uma notícia dramática emocionou mesmo os corações mais frios. Pusera termo à vida o presidente Vargas. Carregado por parentes, amigos e pessoas do povo que disputavam essa honra, os restos mortais de Getúlio Vargas foram conduzidos para o aeroporto Santos Dumont, de onde seguiria para São Borja em sua derradeira viagem.